Olá pessoal, sejam bem-vindos à correção dessa nossa fichinha de máquinas. Eu imagino que vocês tenham ficado, de certa forma, surpresos com o conceito de máquinas que a gente está trabalhando, um pouco diferente do que é o senso comum, do que se entende sobre máquinas, né? Como ver então esse conceito? Objeto ou instrumento que facilite a execução de diferentes tarefas, transformando o que, pessoal? O que vocês colocaram aí? Isso, transformando energia, perfeito, de um tipo em outro, ou melhor, transformando energia ou transmitindo força de um ponto ao outro, né? Eu aplico força num ponto e ela vai significar, ela vai ser transmitida no outro ponto, como o caso de alavancas, por exemplo, não é? Parafusos, etc. As máquinas simples, elas têm uma só peça, não é? A ideia de simples é que uma só peça é suficiente, enquanto mais de uma peça a gente vai ter as máquinas compostas. Perfeito. A gente colocou aqui para vocês 7 nomes de máquinas e vocês tinham que relacionar os nomes com os conceitos. Vamos lá? Superfície plana, rígida, disposta de forma oblíqua em relação à superfície horizontal. Diminui a força necessária para elevar ou descer um objeto. Nós estamos falando de um plano inclinado. E a ideia desse plano inclinado é quanto menos inclinado ele for, né? Quanto menos íngreme esse plano inclinado for, mais fácil é para elevar ou descer um objeto. Porque quanto menos inclinado for o plano inclinado, menor é o componente do peso nas forças. Perfeito. Associação de dois planos inclinados, apoiados um no outro pela sua base, tendem a ter um formato pontiagudo. Legal, quem escreveu Cunha acertou, quem pôs o número 6 acertou, não é? Formando o pontiagudo como uma lâmina de uma faca, a ponta de um garfo, enfim. Peça rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio para aumentar a força aplicada em uma de suas extremidades. Tudo bem que a palavra girar pode dar uma noção para a gente de roda, mas o que a gente está falando aqui de aumentar a força aplicada em uma de suas extremidades é o objetivo da alavanca, que inclusive tem uma formulinha matemática que a gente vai trabalhar. Rodas dentadas utilizadas para transmitir movimento de um objeto ao outro. Nós estamos falando das engrenagens, né? Uma engrenagem gira e ao girar transmite esse movimento, transmite essa força para outra peça, para outra ou outras engrenagens. Plano inclinado, enrolado em si mesmo, também chamado de rosca. Essa é uma maneira pouco peculiar, quer dizer, pouco comum de descrever o que é um parafuso. O livro que a gente está usando mostra bem essa imagem do plano inclinado e enrolado em si mesmo, transformando-se em um parafuso ou rosca. Podemos imaginar como uma superposição de infinitas alavancas, gerando um formato circular que pode girar em torno do seu centro. Também uma maneira muito peculiar, pouco comum de descrever o que é roda. Legal. E por fim, também chamada de polia, serve para alterar a direção, caso seja fixa, polias fixas, como é o caso de aparelhos de academia, ou aumentar a ação de uma força aplicada, caso seja uma polia móvel, ou também chamada de roldana. Então aí a gente tem a correção dessas relações. Virando a folha, o que eu fiz foi deixar para vocês alguns exemplos de plano inclinado, né? A posição dele oblíqua, facilitando a elevação ou descer um objeto, né? A cunha como dois planos inclinados conectados pela sua base, e um exemplo. A alavanca e o exemplo do martelo, onde se faz a força no cabo e ela é transmitida aqui para esse dente. Roda e eixo, como as maçanetas, a rosca do parafuso, né, como aqui os recipientes. A polia, como é o caso aqui do mastro de hastear a bandeira. Aí deixei mais ainda detalhes e exemplos sobre alavancas. Nós não precisamos nos preocupar nesse momento em classificar como interfixas, interresistentes ou interpotentes. Basta que a gente perceba que a força é aplicada num ponto
e ela é aumentada no outro, então há um aumento da força aplicada num ponto para o outro, e isso é o princípio da alavanca. E também peço que vocês relacionem essa formulinha. A força do braço potente, onde será aplicada a força, vezes a distância do braço potente, que seria aqui, é igual a força do braço resistente, normalmente a força peso que um objeto executa, vezes a distância do braço resistente, essa distânciazinha aqui. Então a gente tem esse ponto de apoio, e aí a força vezes a distância de um lado é igual à força vezes a distância do outro. Qual que é a lógica aqui? Quanto menor for essa distância e maior for essa distância, mais potencializada é a força. Se essa distância aqui é pequena e essa distância aqui é grande, a força necessária para que se eleve o objeto é cada vez menor. Eu fui no Museu de Ciências e ao ar livre havia uma alavanca como essa. E desse lado uma caminhonete verdadeira e desse lado uma série de cordinhas que as pessoas podiam escolher quais distâncias podiam usar. E aqui bem na ponta havia uma cordinha na altura de uma menina de 10 anos e ela conseguia levantar uma caminhonete de 3 toneladas. Simplesmente por estar uma distância suficientemente grande para diminuir a força necessária em função dessa formulinha aqui. Legal, né? Muito bacana. As roldanas, eu estou te dando aqui um exemplo de roldana fixa, outro exemplo de roldana fixa e o plano inclinado, ok? E aqui a gente tem uma roldana fixa e uma roldana móvel. E qual que é a ideia? Sempre que houver roldana móvel que não está fixada em uma superfície rígida, como aqui, não é? Fixa. Sempre que houver roldana móvel, para cada roldana móvel, a força necessária se reduz pela metade. Então a ideia é, se um corpo aqui tem 500 newtons de peso, ao adicionar uma roldana móvel no sistema, eu preciso fazer apenas 250 newtons para simplesmente mantê-lo elevado. Qualquer força superior a 250 newtons, eu já elevo. Se eu tiver um corpo de 600 newtons aqui, com uma roldana, ele equivale para mim aqui a 300. Com duas roldanas, é 300 dividido por 2, 150. Com 3 roldanas, 150 dividido por 2. Ou seja, para cada uma roldana móvel, o peso do objeto cai pela metade. 800, uma roldana móvel já vira 400. Mais uma roldana móvel já vira 200. Mais uma roldana móvel já vira 100. Mais uma roldana móvel já vira 50. Tá legal? E com isso a gente encerra a correção dessa fichinha de máquinas. Nós vamos fazer os exercícios e ainda temos algumas coisas para complementar em relação às máquinas. Legal? Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Por favor, tragam suas dúvidas. E um grande abraço e tchau!